Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. A música do Paralamas do Sucesso pareceu a ideal para abrir o 29º episódio da Mosca, nosso podcast de política nacional, internacional e sociedade. E que tem no cardápio de hoje um caldo. Discutimos as chances de Lula ser novamente presidente do Brasil. Discussão essa que a gente iniciou no episódio 17, que tratou das chances de Bolsonaro, e que logo mais continuará em um outro episódio que tratará das chances da terceira via nas eleições de outubro. Então, fique ligado. E antes de começarmos, não deixe de seguir e compartilhar o podcast com seus amigos. E se tiver dúvidas e sugestões, você já sabe, escreva para moscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Lula é uma coleção de ex-metalúrgico, ex-sindicalista, ex-presidente e ex-presidiário. Mesmo assim, pela constante atenção que recebe, é mais atual do que muito político por aí. É o maior expoente da esquerda e, a exemplo de Bolsonaro, desperta paixões e ódios. Além disso, sua vida é uma coleção de improbabilidades. Era improvável que o nordestino pobre se tornasse presidente da República, do mesmo jeito que era improvável que o presidente mais bem avaliado da história do Brasil acabasse atrás das grades. E se isso não bastasse, para quem considerava impossível Lula ser candidato em 2022, dada a condenação que o colocou na prisão, o Supremo Tribunal Federal foi lá e anulou a sentença, mandando tudo para estaca zero, por considerar que Sérgio Moro não era o juiz natural do processo. Agora, aos 76 anos de idade, Lula entra em campo novamente querendo disputar a eleição para a presidência pela sexta vez. E por mais que pareça um jogo já quase ganho, dada sua contínua vantagem em todas as pesquisas, não custa lembrar que entre projeção e eleição, muita coisa pode acontecer. Para citar apenas 2 exemplos, Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido por sentar na cadeira antes da hora, nas eleições municipais de 1985, sendo derrotado por Jânio Quadros, e Celso Russomano é o eterno candidato que desidrata quando a campanha de fato começa. Lula, evidentemente, é um candidato que possui um enorme recall eleitoral, ou seja, já é conhecido pelo eleitor. E isso ajuda muito a largar na dianteira, caso similar ao de Russomano. Mas largar na frente é uma coisa, ficar na frente é outra. E se em 2002 Lula representava a esperança que vencia o medo, e em 2006 a continuidade, em 2022 Lula representa, por um lado, a luta contra a direita radical, mas por outro, um símbolo da impunidade, já que não são poucos os que acreditam que sim, o ex-presidente esteve envolvido em casos de corrupção. E é justamente nesse calcanhar de Aquiles que seus adversários pretendem se apegar para tentar derrotá-lo. No entanto, não podemos nos esquecer que a eleição de 2022 também possuirá um enorme caráter plebiscitário. Isso porque não estará apenas em jogo a eleição do futuro presidente do país, mas para muitos será uma oportunidade de se colocar contra o projeto político atual. Razão pela qual não são poucos os que dizem que contra Bolsonaro votam em qualquer um. Mas será que esse qualquer um engloba o líder máximo do petismo? Petismo esse contra quem alguns eleitores preferiram eleger o até então inexpressivo deputado Jair Bolsonaro ao invés do prefeito Fernando Haddad. Além disso, será que Lula conseguirá convencer o centro de que ele abandonou mais uma vez seu discurso radical adotado durante a Operação Lava Jato e o impeachment de Dilma Rousseff? Uma das estratégias para isso parece ser trazer Alckmin como vice, o que nós discutimos no episódio Lula com Chuchu. Se você não ouviu, vale a pena ouvir. Mas ele não deve ficar apenas nisso também. Provavelmente, a exemplo de 2002, tentará convencer o empresariado e o chamado mercado de que terá consigo bons economistas e que deve implementar reformas, algo que não apenas ele, mas todos os candidatos irão prometer. Pode anotar. Porém, é um jogo de equilibrista. Isso porque ele não pode apenas agradar ao centro, sem fazer gestos para a esquerda, onde está sua real base de apoio.
Por isso, algumas falas, como por exemplo a declaração sobre a reforma trabalhista, aprovada durante o governo Temer, devem povoar esse começo de campanha. Falas que ele sabe agradam a esquerda. Outra coisa que Lula também deve suavizar é o discurso de golpe em 2016. Ainda que o eleitor petista acredite que Dilma sofreu um golpe naquele ano, há muitos que acham que ela merecia o processo que sofreu. E não apenas isso, há os que inclusive pediram o impeachment dela e que agora terão de ser conquistados pelo ex-presidente. E nesse grupo está não apenas parte da população, mas políticos, o que inclui aliados da atual gestão. Assim, provavelmente Lula mirará suas críticas apenas ao governo Bolsonaro e não na direita como um todo ou nas elites que ele atacava enquanto presidente. De todo modo, eleição também não se faz apenas pelo lado do candidato. Há manobras dos adversários e elas às vezes podem custar caro as pretensões políticas dos pretendentes ao posto. Um bom exemplo disso é o que aconteceu na campanha de 2014. Após a morte de Eduardo Campos, Marina Silva disparou nas pesquisas e, segundo as projeções, poderia até ser eleita presidente da República. A campanha de Dilma Rousseff contra-atacou, o que incluiu uma campanha sobre a autonomia do Banco Central que fazia a comida desaparecer da mesa das pessoas. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. É o único motivo? Não. Há outros. Menor tempo de televisão, fragilidade partidária, ataques também de Aécio Neves e por aí vai. Mas é exemplo de 2014, essa percepção de que Lula já ganhou é completamente irreal, dado tudo o que poderá acontecer daqui para frente. Sobretudo porque, atualmente, o eleitor pensa no cenário Lula contra Bolsonaro. Mas há outras opções aparecendo que, se emplacarem, talvez tirem força do ex-presidente. E sim, precisamos reconhecer que esses outros candidatos também terão seus próprios desafios, mas isso nós trataremos em outro episódio. Por ora, o mais relevante é pensar que, sim, Lula tem mesmo grande vantagem por ser mais conhecido, ter sido bem avaliado e enfrentar um adversário desgastado e que por sua própria atuação minou boa parte do apoio que possui em 2018. Além disso, a economia tende a ter mais um ano de dificuldades, o que favorece Lula ou qualquer opositor. Como diz aquela máxima, é economia, estúpido. Frase dita em 1992 por James Carville, então estrategista da campanha presidencial de Bill Clinton, que venceu o republicano George Bush, o pai, então presidente dos Estados Unidos, e que buscava naquele ano a reeleição. Por outro lado, como dito já no episódio 17 da Mosca, sobre as chances de Bolsonaro, o atual presidente tem o orçamento e a caneta na mão, além de toda a visibilidade que o cargo oferece. Aumentou o Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, e conta com uma parcela da sociedade que está muito ligada a seu discurso, sobretudo o discurso mais radical. Além disso, Bolsonaro segue tendo bastante audiência nas mídias sociais, o que é exemplo do ocorrido em 2018, pode ser um trunfo para espalhar todo tipo de material no WhatsApp, Telegram e outras plataformas. E claro, pesa contra Lula as acusações de corrupção provenientes da Operação Lava Jato. E se é verdade que ele não foi propriamente absolvido, é verdade também que esse juridiquês todo não costuma ser muito bem compreendido por uma parte considerável da população. Assim, resta saber se o discurso de inocência do ex-presidente vai colar ou não entre as pessoas. Seguramente, os adversários usarão a operação como principal ataque contra o ex-presidente. Sobretudo Sérgio Moro, que ficou conhecido justamente por sua atuação como juiz e não tem mais nada de muito concreto a apresentar. E enquanto Lula tratará de um passado já um tanto longínquo na cabeça do eleitor, a situação do país quando ele desceu a rampa em 1º de janeiro de 2011, mais de 10 anos atrás, seus adversários usarão a atuação de sua sucessora, Dilma Rousseff, como vidraça para o ataque. Logo, ainda que hoje o cenário pareça muito favorável a uma eleição do petista, o resultado eleitoral poderá não ser tão favorável, dada a rejeição que ele apresenta pelos escândalos que envolveram PT, Dilma e ele próprio. Para mitigar esse desgaste,
Resta ao ex-presidente torcer para que Bolsonaro se mantenha vivo na campanha, uma vez que sua melhor chance de vitória é enfrentando o atual ocupante do Palácio do Planalto e sua rejeição estratosférica. Contra Dória ou Moro, provavelmente Lula enfrentará mais dificuldades, contando com a menor projeção dos dois adversários como trunfo para uma eventual vitória. Agora, se Moro, Dória ou outros integrantes da terceira via têm chance, aí é um assunto para um outro caldo. Por hoje é tudo. Não esqueça de seguir e compartilhar com seus amigos. E se tiver dúvidas e sugestões, escreva para moscapodcast@gmail.com. A Mosca volta na semana que vem.